Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar deste derby 5-2 para o Atlético de Madrid. Vamos analisar essa partida e tentar entender como é que o Cholo conseguiu essa vitória que é, de certa forma, histórica para o Atlético de Madrid, para cima do Real Madrid de Xabi Alonso, que para na invencibilidade depois de 7 jogos e 7 vitórias, derrota para esse Real Madrid. Vamos tentar explicar e entender o que aconteceu na partida também. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários. Bom, o início de trabalho do Xabi Alonso no comando do Real Madrid estava sendo, assim, pelo menos em relação a resultados, impecável. 7 vitórias nesse início de temporada, né? 7 vitórias em 7 jogos, mas a gente alertava que os rivais que o Real Madrid tinha enfrentado até agora não eram rivais que iam testar o nível desse Real Madrid. E o Atlético de Madrid, no Metropolitano, sim, seria um rival, apesar de um início de temporada complicado para o Atlético de Madrid, decepcionante de certa forma, seria um rival que ia testar o nível do Real Madrid e ia testar se o que a gente estava vendo do Atlético de Madrid realmente era a realidade atual do time, né? E eu acho que foi um pouco resposta ao que a gente viu nesse derby, que é só no início da temporada, não vai contar nem para acabar com o momento de um e nem para transformar o momento de outro, mas pode ser muito importante pro estado de ânimo das duas equipes e para o desenrolar do trabalho do Xabi Alonso e para ajustar as peças que o Simeone ainda precisa ajustar dentro desse novo Atlético de Madrid. Antes de entrar exatamente em tudo que essa partida entrega, só trazer os destaques das escalações, porque a titularidade de 2 jogadores chamou atenção na hora da escalação. O Atlético de Madrid, o Simeone colocou o Sorloth para acompanhar o Julián Álvares no ataque e depois durante o jogo a gente entendeu o porquê que ele colocou o Sorloth. Claramente o Baena não estava para começar o jogo e ele manteve o Nico Gonzalez, que está fazendo um grande início de trajetória no Atlético de Madrid, no time titular. E do lado do Real Madrid, o Xabi Alonso optou por começar a partida com o Bellingham no meio de campo, o Bellingham que foi operado do ombro, jogou, é verdade, alguns minutos nos últimos jogos, mas foi a primeira titularidade dele com o Xabi Alonso, fazendo com que o Arda Güler se deslocasse para a ponta direita e o Mastantuono, que tem sido titular por ali, ficasse no banco de reservas. Logo no início do jogo já deu para entender o que o Atlético de Madrid queria fazer. O Atlético de Madrid não deixava o Real Madrid sair, não deixava o Real Madrid dar o balão lá para frente, que tem sido uma característica do Real Madrid de Xabi Alonso com o Courtois, dar um balão para frente e jogar no campo do adversário. O Atlético de Madrid não deixou o Real Madrid fazer isso, pelo menos não até que o Atlético se sentiu confortável para viver nessa situação. E contou com o que talvez está sendo um dos pontos fracos do Real Madrid do Xabi Alonso, que é a bola na área. Cruzamento na área e cabeçada do rival, o Real Madrid está com muita dificuldade de defender esses cruzamentos laterais e o Atlético de Madrid aproveitou muito isso. Começou o jogo muito bem. Chamou atenção que logo aos 10 minutos de partida o Atlético tinha a posse de bola e já tinha criado as melhores ocasiões da partida e o Real Madrid com muita dificuldade de controlar o jogo, uma característica que a gente tem visto desse Real Madrid do Xabi Alonso, principalmente nos primeiros tempos. Aos 14 minutos, a primeira tentativa do Atlético que acaba se convertendo em gol, que é um cruzamento na área do Juliano, que acaba com o gol do Lenormand, já mostrando essa debilidade defensiva. No momento, o Hausen e o Tchouaméni estavam tentando bloquear ali o Hausen, Tchouaméni e Militão, os 3 na área tentando bloquear o Lenormand, e o Lenormand consegue cabecear e abre o placar pro Atlético de Madrid. A partir do gol, o Real Madrid melhora na partida e aí a gente tem talvez os melhores minutos do Real Madrid no jogo, que são esses 20 minutos aí depois do gol até o finalzinho do primeiro tempo. Aos 25 minutos, o Real Madrid consegue, meio que num contra-ataque, o Atlético estava jogando já bastante, não totalmente, mas muito mais próximo do campo do Real Madrid, e o Arda Güler dá um belo passe para o Mbappé finalizar e marcar o gol. Essa conexão entre Arda Güler e Mbappé tem funcionado bem. 3 assistências do Arda Güler na temporada, as 3 para gol de Kylian Mbappé. O Mbappé, que tem marcado em praticamente todo o jogo do Real Madrid, são 10 gols até aqui na temporada, 8 em La Liga e 10 na temporada como um total do Kylian Mbappé.
E depois, aos 36 minutos, tem um erro defensivo do Atlético de Madrid, que acaba com o Mbappé passando a bola para o Vinícius, que vai até a linha de fundo, faz uma bela jogada, deixando os marcadores de lado e cruza na área pro Arda Güler fazer o 2-1 e o Real Madrid conseguindo aí essa virada e se colocar na frente do placar. Mas o Atlético de Madrid não desistiu em nenhum momento, foi para cima e aí a gente tem um gol anulado antes de terminar o primeiro tempo e nos acréscimos um belo passe do Koke para o gol do Sorloth, também cruzamento na área para a cabeçada do rival e ninguém conseguindo defender o Sorloth, que ganha por cima também a bola do Hausen. E aí a gente tem a primeira polêmica da partida, o Sorloth vai comemorar com os torcedores. Em geral, esse tipo de comemoração os árbitros penalizam com cartão amarelo. O Sorloth já tinha um cartão amarelo. Se tomasse o cartão amarelo para a comemoração, seria expulso. Os jogadores do Real Madrid pedem muito cartão amarelo, o árbitro não dá, então já temos a primeira polêmica do jogo. No intervalo, o Militão é substituído, ele recebeu uma pancada no tornozelo, ainda vai fazer exames, vamos ver como é que tá a condição do Militão para os próximos jogos, e o Raul Asensio entra. Segundo tempo, praticamente só deu o Atlético de Madrid. O Real Madrid finalizou 2 vezes no gol em todo o jogo. As 2 finalizações foram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Real Madrid não finalizou no gol do Black. Então, muita pouca produção ofensiva para um time que terminou com 5 atacantes. O Real Madrid terminou o jogo com Vinícius, Mbappé, Gonçalo, Rodrigo e Mastantuono. E mesmo assim, não conseguiu finalizar no gol do Atlético de Madrid. 49 minutos de jogo, outra jogada polêmica, um pé alto do Arda Güler dentro da área, que ele vai acerta na bola, mas depois acerta na cabeça do Nico Gonzalez, pênalti para o Atlético de Madrid, o Julián Álvares bate e converte minutos depois, uma falta para o Atlético de Madrid que o Julián Álvares cobra e marca um golaço. 2 gols do Julián Álvares, que está sendo o grande protagonista desse Atlético de Madrid, ele está chamado a ser, está dando esse passo para ser 5 gols nos últimos 2 jogos, depois ele não ter gostado de ter sido substituído há 3 partidas atrás. Simeone no último jogo manteve ele em campo 90 minutos, ele fez o hat-trick que deu a vitória ao Atlético de Madrid para cima do Rayo Vallecano, e hoje outro grande jogo do Julián Álvares fazendo esse Atlético de Madrid jogar e jogando, e marcando 2 gols, 2 gols que deram uma vantagem ampla ao Atlético de Madrid no placar, o 4-2, e aí sim o Real Madrid conseguiu vir jogar no campo do Atlético de Madrid, mas isso só aconteceu quando o Atlético deixou. O Real Madrid não conseguiu impor o seu jogo em momento nenhum durante a partida. Xabi Alonso vai fazendo a substituição, tira o Arda Güler de campo, uma substituição bastante polêmica, que vi muito torcedor reclamando dessa substituição do Xabi Alonso. Realmente o Arda Güler estava sendo um dos melhores dentro de campo, aí ele tira o Güler, tira o Dani Carvajal, que também tinha sofrido uma pancada do jogo, coloca o Camavinga, coloca o Mastantuono, depois vai continuando fazendo as substituições, coloca o Rodrigo, termina o jogo com Vinícius, Rodrigo, Mbappé, Gonçalo e Mastantuono, e mesmo assim não consegue encontrar o gol. Mastantuono que tem um riff-raff aí no final do jogo, muito quente o argentino no seu primeiro derby. E aí, no finalzinho do jogo, um contra-ataque do Atlético de Madrid, o Griezmann faz o 5-2, há 75 anos o Atlético não conseguia marcar 5 gols no Real Madrid em um derby, desde os anos 50, por isso que eu disse derby histórico realmente, assim, para entrar para a história, e um Atlético de Madrid que mostrou que no decorrer desse início de temporada não estava conseguindo produzir, converter todas as ocasiões ofensivas que tinha e que no derby sim conseguiu fazer. E um Real Madrid que nesse primeiro teste da temporada claramente não passou. No primeiro teste do Real Madrid do Xabi Alonso, o Real Madrid não passou, e o Xabi Alonso até falou depois na entrevista coletiva de que o Real Madrid precisa subir o nível para jogos como este e rivais como este. O Dani Carvajal também falou na zona mista depois do jogo, dizendo que foi um toque de atenção muito grande para esse Real Madrid, porque na última temporada o Real Madrid não venceu nenhum clássico e, se eu não me engano, não venceu nenhum dos clássicos e derbys dos últimos 4, assim. Realmente o Real Madrid está com muita dificuldade para vencer os jogos grandes dentro da competição nacional e isso passa fatura depois na hora da pontuação. O Atlético de Madrid tinha começado a temporada
com muita dificuldade de somar, de venceu a terceira partida na temporada, mas uma partida que pode mudar o ânimo desse Atlético de Madrid e fazer o time do Simeone entrar em outra rotação, em outra dinâmica, vencer um derby da forma como foi, sempre faz o time entrar em outra rotação. Um Atlético de Madrid que agora na quarta-feira tem jogo da Liga dos Campeões em casa, lembrando que começou jogando contra o Liverpool fora, acabou perdendo no finalzinho do jogo, mas fez um jogo, tentou encarar o Liverpool de tu a tu, hoje conseguiu encarar o Real Madrid de tu a tu e conseguiu vencer, e agora recebe um Eintracht de Frankfurt no Metropolitano nesse meio de semana na Liga dos Campeões, e um Atlético que quando entrou em campo no derby tinha 9 pontos a menos do que o Real Madrid, agora é verdade, tem 6 pontos a menos, ainda tem muita coisa para recortar, mas no confronto direto consegue essa vitória importante no derby. Vamos ver o quanto isso vai valer lá no final de La Liga, se o Atlético de Madrid vai conseguir recortar aí esse número de pontos. Um Real Madrid que pode terminar essa rodada fora da liderança de La Liga, se o Barcelona vencer o seu jogo nesse domingo, chega aos 19 pontos e ultrapassa o Real Madrid na tabela de classificação. Um Xabi Alonso que não conseguiu igualar o recorde do Luxemburgo, que venceu os 7 primeiros jogos em La Liga. O Xabi Alonso ficou no 6, e a primeira derrota, uma derrota bem doída para esse Real Madrid do Xabi Alonso nesse início de temporada. Terminou o Mundial de Clubes sendo goleado pelo PSG 4-0 e agora essa derrota para o Atlético de Madrid no derby. Vamos ver o quanto isso vai fazer o Real Madrid acordar para jogos desse tamanho, jogos grandes, como o Xabi Alonso falou na entrevista coletiva. Alguns destaques dentro da partida, negativos no caso do Real Madrid: Hausen e Carreras, que estavam fazendo muito bom início de temporada, claramente sentiram no derby. Como eu disse, muitas críticas ao Xabi Alonso pela substituição do Arda Güler. E vamos ver qual vai ser o rodízio que o Xabi Alonso vai fazer no jogo de terça-feira, que o Real Madrid agora tem a maior viagem da sua história na Liga dos Campeões. Vai para o Cazaquistão na terça-feira, enfrenta o Kairat Almaty por lá. E vamos ver qual é que vai ser o rodízio que o Xabi Alonso vai fazer. Vamos ver Carvajal e Militão que saíram sentindo nesse jogo o que é de gravidade. E o que o Xabi Alonso vai conseguir mudar de mental aí para o Real Madrid nesses jogos grandes, que precisa entregar mais. Um derby que só, apesar de a gente sempre trazer, né, o Simeone é um técnico que vai fazer agora em dezembro 14 anos no comando do Atlético de Madrid, que as pessoas podem gostar mais ou menos, mas não dá para negar o quanto ele mudou a história do Atlético. E em caso de derbys, tem um dado trazido pelo Pedrito Números lá no Twitter, para quem quiser acompanhar ele, é um cara que prode estatísticas do futebol espanhol. 22 derbys com o Simeone na casa do Atlético de Madrid, 9 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Nos 22 anteriores à chegada do Simeone na casa do Atlético de Madrid, 3 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Quando o Simeone chega no Atlético de Madrid, em 2013, ele faz aquela final da Copa do Rei no Bernabéu contra o Real Madrid e vence aquele jogo. Aquele jogo é um antes e um depois na história dos derbys, porque até então o Atlético de Madrid estava há 14 anos sem conseguir vencer o Real Madrid. Então não dá para negar que dentro da história dos derbys o Simeone é um protagonista muito importante que muda o patamar do Atlético de Madrid para competir com o Real Madrid no derby. Depois de muito tempo o Atlético sem conseguir vencer, quando chega o Cholo as coisas se igualam bastante. E no duelo Simeone e Xabi Alonso, Simeone claramente levando a melhor. Eles se enfrentaram 2 vezes quando o Xabi Alonso estava no Leverkusen, uma vitória e uma derrota, um empate e uma derrota. Agora são 2 vitórias para o Simeone e um empate. O Xabi Alonso ainda não conseguiu vencer Cholo Simeone como técnico do Atlético de Madrid. Vamos ver como é que vai ser para o Atlético em casa na Liga dos Campeões e vamos ver como vai ser para o Real Madrid fora de casa, nessa viagem para o Cazaquistão na Champions, os 2 jogos no meio de semana, e vamos ver o quanto vai pesar esse derby de Madrid no decorrer da temporada. Se vocês chegarem até aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem um like, comentários por aqui, claro. Eu volto nessa semana com Semana de Champions. Beijo para vocês.